Olá pessoal, nesse vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer um flip, ou seja, a inversão horizontal do seu sprite para que ele possa olhar para a esquerda ou para a direita. Sejam todos bem-vindos ao curso da Academia Unity. De volta ao nosso projeto top-down, eu vou mostrar para vocês aqui o conceito do flip visualmente. Então vamos entender o seguinte: o nosso personagem, por padrão, ele já está olhando para a direita, correto? Pessoal, dentro do meu objeto player, eu tenho dois outros objetos que são filhos, o hair, cabelo, e o hand, que é a mão dele. Só que todos esses objetos fazem parte do objeto pai, que é o player. Isso nós vimos em aulas anteriores do curso da Academia Unity. Até então, não tem nenhuma novidade. Mas se vocês observarem, todos esses objetos, aqui na janela do Inspector, nós temos um componente chamado Sprite Render, que é o responsável pela renderização visual da nossa imagem aqui na nossa cena. Se eu clicar no Hair, eu também tenho o Sprite Render e o Hand, novamente, o Sprite Render. Então, em comum, nós temos o mesmo componente nos três objetos, o Sprite Render. O que nós vamos fazer aqui agora é o seguinte: simplesmente selecionar os três objetos. De que forma? Eu posso clicar com o botão do mouse no player, clicar na tecla Shift, segurar, clicar no objeto Hair e no objeto Hand. Aí ele vai selecionar os três objetos. Dentro do Inspector, pessoal, no Sprite Render, nós temos aqui uma propriedade chamada Flip, onde eu posso fazer um flip no eixo X e Y. No nosso caso, nós vamos fazer um flip, ou seja, vamos virar o nosso personagem para a esquerda através do eixo X, que é o responsável pelo eixo na horizontal. Quando eu clicar aqui, observem só, o meu personagem e todos os objetos que estão nele viraram para o lado esquerdo. Se eu desmarcar a opção, ele volta para o padrão, que é olhando para o lado direito. Mas Stuart, por que você selecionou os três objetos, pessoal? Olhem só, se eu clicar somente no objeto player, que é o pai, e clicar no flip, somente o corpo do player fez o flip. Aí eu tenho que clicar no objeto hair, fazer o flip aqui, no objeto hand e fazer o flip no eixo X. Assim eu faço a mudança para o lado esquerdo dos três objetos. Vocês têm que entender uma coisa: eu não tenho apenas uma única imagem aqui, eu tenho três imagens. Eu tenho o corpo do meu personagem, o cabelo e a mão. Eu não tenho uma única imagem. Eu uso essas três imagens para criar uma única imagem visualmente, separada por três elementos, três objetos. Nesse caso agora, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o flip dos objetos no eixo X, eu vou voltar como estava, e a pergunta é o seguinte: Stuart, será que só tem essa forma de fazer o flip do personagem? Pessoal, existem outras formas. Olhem só, vou mostrar uma segunda forma. No meu objeto player, nós temos o transform e nós temos aqui a escala no eixo X. 1 é positivo, então eu estou olhando tecnicamente para a direita na escala. Se eu coloco aqui -1, é negativo. Aí eu faço com que o meu personagem vire para o lado esquerdo, mudando apenas a escala aqui do player, do meu objeto pai, no transform. Vou voltar para 1 e o meu personagem continua agora olhando para a direita. Mas Stuart, tem mais formas de fazer o flip? Sim, pessoal. Todas essas formas nós podemos fazer uma programação para que faça essa mudança, para que faça esse flip no nosso personagem. E eu vou mostrar uma terceira forma, fazendo uma programação bem bacana para que vocês possam aprender. O meu intuito aqui
também é que vocês entendam o raciocínio, ou seja, a lógica, a mecânica de como fazer o flip. Então, nós vamos dentro da nossa pasta Scripts, clicar 2 vezes no Script Player Controller. O Visual Studio ele vai abrir no nosso script. Pessoal, nós vamos criar um método lá no final do nosso script. Eu vou escrever assim, void player flip, coloco os parênteses e vou colocar as chaves. O Visual Studio ele vai querer dar uma dica para você criar o flip. Eu não quero essa dica, então vou clicar fora e vou voltar aqui para escrever o meu próprio código. Dentro aqui da função, eu tenho que fazer um teste para saber se a posição do meu player no eixo X ele está virado para a direita ou não. Como é que eu vou fazer isso? Olhem só, if, vou colocar os parênteses e vou colocar as chaves. Qual que é a minha variável que gerencia a direção, o movimento do meu player? Underline player direction. Então, eu seleciono ela aqui, copio e vou trazer ela para dentro da minha condição. Se underline player direction ponto x, que é justamente o eixo de movimentação para o nosso flip, for maior do que 0, ele vai fazer alguma coisa. Se essa condição aqui for verdadeira, ele vai executar o que está aqui dentro dessas chaves. Se ela não for verdadeira, eu vou usar o else. Então, eu coloco o else aqui, abro e fecho as chaves também. Então, vamos partir da primícia que a nossa direção no eixo X é maior do que 0. Então, eu estou olhando para a direita. Eu estou movimentando para a direita. Então, vou fazer a seguinte programação. Eu vou pegar o meu transform.EulerAngles igual ao new vector 2. Vou colocar os parênteses e o ponto e vírgula. Pessoal, essa linha aqui, eu estou fazendo uma transformação no ângulo e colocando uma nova posição no vector 2 do meu objeto. Ou seja, mas em quais posições? No eixo X vai ser 0, vírgula, no eixo Y também vai ser 0. Ou seja, eu estou afirmando aqui que a posição do ângulo está tudo zerado do meu transforme, isso indica que eu continuo olhando para a direita, porque é o padrão do meu personagem, ele já está olhando para a direita. Agora, se o player direction.x não for maior do que 0, aí eu vou fazer o quê? A movimentação do mesmo ângulo do transforme. Então, transform.EulerAngles é igual a new vector 2 no eixo x 0 e no eixo y 180. Eu vou dar um giro nisso. Aí eu viro para o lado esquerdo. Só que agora nós precisamos chamar a nossa função player flip. Eu vou clicar nela aqui com o mouse, dar o Ctrl C, e onde é que eu tenho que chamar a minha função, pessoal? Olha só, eu tenho o player input, que é justamente onde a minha variável underline player direction pega os valores de movimentação do vetor 2 através do nosso input system. Então eu vou dar um enter e vou escrever aqui player flip com os parênteses, ponto e vírgula. É aqui que eu vou chamar a minha função para fazer o flip, logo depois que eu pego a direção do meu player. Salvo o meu script, vou minimizar e olhem só, antes de executar a minha cena, eu já sei que vai dar um problema aqui, mas eu quero mostrar para vocês. Eu vou clicar no play, executar minha cena e olhem só. O meu personagem está olhando para o lado esquerdo. Mas, Stuart, você não disse que o padrão é olhar para o lado direito inicialmente? Sim, pessoal. Então, a gente tem que corrigir isso daqui. Eu vou parar a execução da minha cena, volto no meu script Player Controller, e lá na minha função Player Flip, eu tenho que fazer aqui um else com uma condição. Essa é a dica. De que forma? O meu else vai ser um else if. Eu vou criar uma nova condição para executar
essa linha que está dentro das minhas chaves. E qual será a minha condição? Underline player direction ponto x menor do que zero. Então, olhem só, se for maior do que zero, o ângulo vai ficar zerado no vetor 2. Se o player direction.x for menor do que zero, aí eu faço flip no eixo y do vector 2. E para fazer esse flip na horizontal, o valor do ângulo é 180. Eu vou salvar o meu script novamente, vou minimizar e vamos executar a nossa cena para ver se realmente agora vai funcionar tudo certinho. Olhem só. Meu personagem está olhando para o lado direito. Se eu movimentar ele com as setas para o lado direito, a direção do eixo X vai ser maior do que zero. Então ele move e continua olhando para o lado direito. Olha só o tanto que isso é interessante, pessoal. Aqui no objeto player, observem aqui na rotação do eixo Y, está zerado. Vou mover mais uma vez para o lado direito e continua o Y zerado. Quando eu clicar na seta para o lado esquerdo e fizer o flip, olhem aqui na rotação no eixo Y, que valor que ele vai ter? Menos 180, porque eu fiz um giro de 180 graus. E ele vira, ele faz o flip para o lado esquerdo. Quando eu solto a seta de movimentação para o lado esquerdo, ele para e continua olhando para o lado esquerdo. Isso daqui é muito legal, funciona 100%. Vou parar a execução da minha cena e aqui eu posso agora voltar no meu script para explicar o que é o transform.EulerAngles. Pessoal, na Unity, ele serve para ler ou definir. Então, estou definindo aqui uma nova posição no vetor 2. A rotação de um objeto usando ângulos familiares. Ângulos no eixo X, ângulos no eixo Y. A 360 graus. Ou seja, isso facilita rotações intuitivas em eixos específicos. No nosso caso aqui, a rotação foi feita no eixo Y. E é assim que funciona o nosso flip. Uma das formas. Mas, Stuart, olha só. Se eu voltasse aqui no meu player, na minha rotação, no meu eixo Y, eu colocasse 180, ele faria o flip? Faria, pessoal. Olhem só. Vou voltar para o valor zero. Então, vocês estão entendendo que existem aqui várias formas de fazer o flip através da propriedade flip, através da escala no eixo X e através da rotação no eixo Y. E eu usei a rotação do eixo Y fazendo a mudança através do transform.EulerAngles. Tá bem entendido? Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aqui na descrição desse vídeo. Salvem a cena de vocês, salvem o projeto de vocês e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos veremos em breve no nosso próximo vídeo e um grande abraço a todos, pessoal. Até mais!